Então, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 19 hoje, tá? Vamos lá? Vou ler o primeiro versículo, os irmãos leiam os próximos, ok? Diz assim: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês serão em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu mais gente uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham falecido. Em seguida apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como algum nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é nisto que vocês creram. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somente até aí. Vamos ler hoje. E vou tentar pregar até aí. Glórias ao nome de Jesus por isso, meus irmãos. A doutrina da ressurreição. Acho que todos nós, tanto quem estuda, quanto quem ouve pregação, quanto fez algum seminário, a gente vai muito ouvir falar sobre a morte de Cristo, não é isso? Sobre a cruz e fala sobre morte. O tempo todo a gente fala sobre morte. E Hernando Dias Lopes vai dizer que às vezes as pessoas esquecem da ressurreição. Porque se Cristo tivesse só morrido e não ressuscitado, onde estaríamos nós? Ele precisou ressuscitar para que possamos ressuscitar com ele também, né? Então, às vezes, as pessoas esquecem a doutrina da ressurreição. E Hernando Dias Lopes vai dizer que a ressurreição de Cristo é o maior milagre da história, ou o maior engano. Se não existiu, se Cristo não ressuscitou, é o maior engano. Cristo venceu a morte. Temos provas disso. Porém, se Cristo não ressuscitou, somos um bando de pessoas enganadas. Jesus saiu do túmulo. Ou, então, é uma mentira que foi passada de tempos em tempos. Cristo ressuscitou? Ou inventaram isso? Cristo saiu do túmulo? Ou os discípulos, como a gente já viu na história, dizer, eles foram no túmulo errado. A cruz sem a ressurreição é um símbolo de fracasso e não símbolo de vitória. Símbolo de fracasso, porque cruz é símbolo de maldição, não é isso? Todo aquele que ia para a cruz era maldito,
pior dos pecadores, ou os piores pecados, né, piores crimes da época, piores criminosos da época, iam para a cruz. Então era um sinal de derrota, era um sinal de maldição, era um sinal de quem estava morrendo ali, para todo mundo que visse, era maldito. Era um dos piores dos criminosos da época. Então, se Cristo vai para a cruz e morre e não ressuscita, a cruz ali de Cristo não seria um sinal de vitória, mas de derrota, de fracasso. E a gente sabe que não é isso. A gente precisa lembrar que Paulo está falando, a gente leu aqui sobre a questão da ressurreição, porque a igreja de Corinto estava acreditando ou voltando atrás, questionando se Cristo tinha ressuscitado ou não. E alguns até acreditavam que Cristo tinha ressuscitado, mas não acreditavam na ressurreição dos homens, a nossa ressurreição. E.M. Bounds corretamente afirma: a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. É o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. A ressurreição salva do escárnio. A crucificação imprime na cruz uma gloriosa grandeza indizível. A ressurreição salva do escárnio, porque se Cristo tivesse apenas morrido e não ressuscitado, mais uma vez, as pessoas vão dizer, tá vendo? Falou que ia morrer e ressuscitar em 3 dias. Ué, não diz nas Escrituras que ele ressuscitaria em 3 dias? Não ressuscitou, foi para a cruz como escárnio. Derrota, foi derrotado, não é esse aí o Salvador. Não, mas ele ressuscita. E sim, é esse o Salvador. E sim, assim como as Escrituras prometeram, como foi falado através da boca dos profetas por Deus, Cristo morre e ressuscita. Então a cruz, que é símbolo de maldição, é símbolo de maldição porque agora Cristo leva toda a nossa maldição sobre ele. Ele nos dá vida eterna. Cristo é tratado na cruz como maldito, como eu e você merecia ser tratado. Para que pudéssemos ser tratados como benditos, como filhos, como perfeitos. Nós só temos esperança da salvação, nós só temos direito da salvação porque Deus tratou a Cristo como nós merecíamos ser tratados. Para que pudéssemos ser tratados como filhos mediante o sacrifício de Jesus. Que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa. Que coisa gloriosa. Você tem motivos para adorar a Deus em todo o tempo, em todos os momentos, nessa manhã, em todo o tempo. Caramba, você olha e você para e você pensa, eu só estou sendo tratado como filho hoje porque Cristo foi tratado como eu merecia ser tratado na cruz do Calvário. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Charles Spurgeon fala uma frase também interessante que eu anotei aqui. Se você perguntar onde mais se vê a glória de Deus, não apontarei para a criação, nem para a providência, mas para a ressurreição de Jesus dentre os mortos. A ressurreição de Jesus dentre os mortos. Porque ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Aqueles que nasceram de novo, ressuscitam com ele também. Ressuscitam com ele. A gente olha para a nossa salvação lá no passado, ressuscitando com Cristo. A gente olha para a nossa salvação hoje, a gente todo dia sendo renovado, o homem que nasceu de novo. Mas a gente olha também lá para o futuro, a nova criatura que seremos, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Olha que coisa maravilhosa! Como não glorificar esse Deus com esse plano maravilhoso, com essa história maravilhosa que não é só uma história, mas é uma verdade maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao nome de Jesus por isso. Vale lembrar que em nenhum lugar da Bíblia essa doutrina é tratada de maneira tão profunda, exaustiva e completa quanto nesse capítulo. Tanto que a gente vê, 58 versículos. Então nós vamos caminhar em alguns temas aqui nesse capítulo. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos, como diz nas Escrituras. E sempre quando a gente fala como diz nas Escrituras, sempre quem está falando isso está citando aquilo que já foi predito no Antigo Testamento. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então a gente lê no versículos 1 e 2 hoje para a gente continuar. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês,
o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar sobre essa questão da ressurreição. Porque entre os gregos, se você perguntasse se os mortos ressuscitam, eles responderiam que não. Então, Paulo diz à igreja de Corinto que os mortos ressuscitam. Na verdade, a ressurreição é a mais rica joia do evangelho, né? Então, se os mortos não ressuscitam, em vão o evangelho que eles receberam, né? No versículo 1 diz: irmãos, quero lembrar do evangelho que preguei a vocês. Ele pregou o evangelho do Cristo que foi crucificado, que morreu, mas que ressuscitou. Como não acreditar na ressurreição dos mortos? Então, né, eles poderiam dizer também: vocês estão crendo que aqueles seus entes queridos que morreram em Cristo estão perdidos também, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos. Eles estão perdidos, e vocês também, e todos nós estamos perdidos, e é uma tremenda mentira o que estamos pregando. Mas Paulo diz que não. Vocês precisam lembrar do que foi ensinado a vocês, do que vocês creram. Vocês precisam lembrar disso. Um salvador morto não poderia salvar ninguém. Se Cristo não ressuscitou, ele não tem nenhuma credencial para salvar. Um redentor morto é impotente, nada pode fazer para redimir o pecador. O pastor Paul Murray esclarece que diz: a salvação é um processo presente, estamos vivendo a salvação, com raízes no passado, olhando para Cristo, e a sua consumação no futuro. Glórias ao nome de Jesus por isso. Glórias ao nome de Jesus por isso. Então nós caminhamos firmemente nessa promessa. E é isso que o apóstolo Paulo está lembrando aos coríntios. Vocês estão caminhando nessa promessa. Cristo ressuscitou, mas estão caminhando na esperança de que vão ressuscitar. E sim, não é uma esperança de que será que vai acontecer. É uma certeza. A esperança no Evangelho é uma certeza. Vai acontecer mesmo. Eu só estou esperando que aconteça. Só estou na expectativa de que aconteça. Mas vai acontecer. Não é algo, né? Como os homens prometem coisas, tantas pessoas prometem coisas e não cumprem. Fica da boca para fora. Como nós mesmos prometemos coisas, de repente para um filho, para a esposa, não sei, para o marido, e não fazemos. Ou para alguém, e não fazemos. Deus não é assim. Deus não é homem para que minta. Tudo aquilo que ele fala que vai fazer, ele faz. Tudo aquilo que ele disse, ele cumpre, ele confirma e ele executa no tempo dele, não no nosso. Aí está a questão, porque nós somos imediatistas. Fast food, né? Drive-thru, passo lá numa cabine, quero chegar na outra. Até no fast food a gente está sem paciência já, né? A gente chega numa cabine, pagou, já quer chegar na outra. Pô, tá demorando, já paguei lá, era para estar pronto aqui. Aí às vezes a gente pensa que é assim as coisas de Deus também. E não é assim. Não é assim. Não é. É interessante que por mais que demore as coisas na nossa vida, Deus tem o controle de tudo. A gente às vezes se esquece disso, né? Uma coisa que eu sempre falo e lembro de dizer, acho que eu estava conversando com o Rominigo um dia que a gente fui na barbearia lá, é que Daniel esperou 21 dias, não foi 22. Deus sabia que ele esperaria 21 dias. Se fosse 22, provavelmente ele tinha desistido de esperar a resposta de Deus. Então, se as coisas estão demorando para acontecer, você está buscando, você está orando, você está vivendo, sabe? Por mais que tenham problemas, vamos dizer assim, um mar de problemas na tua frente, na sua vida, na tua família, no seu trabalho, na tua profissão, um mar de problemas. Deus está com você, meu irmão. Deus sabe até onde você pode suportar, meu irmão, minha irmã. Se for 21 dias, vai ser 21 dias, não vai ser 22, porque Ele sabe que no 22º dia você vai desistir. Você é filho, você é filha, Ele não te dá provação além do que você possa suportar. Olha que Deus maravilhoso! Mais um motivo para você glorificar Ele, para você adorar Ele, para você servir a Ele com todo o seu coração, com todo o seu prazer, com toda a sua vida. Você olha para a sua vida, mais um problema, mais um problema, mais um problema. Meu irmão, minha irmã, o evangelho que foi pregado a vocês, vamos contextualizar, foi pregado a vocês, não foi o evangelho de você viver mar de rosas.
mas que promete vida eterna. Não foi de ver no mar de rosas, mas promete que o Salvador está com vocês, morando dentro de vocês, o Consolador morando dentro de vocês. Que maravilha! O Consolador, o que nos guia à verdade, que nos aponta para a verdade e que nos mostra que Deus está conosco, o que nos mostra que essa palavra, esse evangelho a qual foi pregado para nós, o qual cremos, é verdade sim. Glória a Deus por isso. Aleluia. Versículo 3 e 4. Pois o que primeiro transmiti a vocês foi que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo o que aconteceu foi segundo o que já estava escrito nas Escrituras. Paulo falou, eu não estou inventando nada. O que aconteceu foi o que a própria palavra do nosso Deus já tinha relatado que aconteceria. Glórias a Deus por isso. Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. É provado que Cristo ressuscitou também. Primeiro a gente viu que segundo o Evangelho que os irmãos da igreja de Corinto receberam, entenderam, creram, é provado que Cristo ressuscitou. E agora, segundo o que já foi prometido, é provado que Cristo ressuscitou. Aconteceu exatamente como estava escrito nas Escrituras. Cada detalhe. Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. Tudo já estava profetizado. Jesus se ressuscitou conforme as Escrituras. A ressurreição de Cristo foi um acontecimento histórico profetizado pelo próprio Deus. Foi Deus que preparou tudo. O tempo necessário, o tempo oportuno, o tempo para que Jesus viesse foi o tempo dele. Ele não chegou adiantado, não chegou atrasado, chegou no tempo certo. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Ele não chega adiantado e também não chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Por mais que a gente não entenda, a gente, né, como de repente uma criança birrenta que é corrigida ali, naquela hora não entende, a gente fica assim, por várias vezes. Mas Deus chega no tempo certo. No tempo certo. Né? Como eu falei, a gente é muito imediatista. Quer para a hora. Quer que aconteça agora. E Deus está trabalhando em você nas situações que você está vivendo. Está aperfeiçoando você nas situações que você está vivendo. Quantas das situações que vocês passaram hoje, vocês olham para a vida de vocês e provavelmente vocês não teriam crescido na fé, tanto quanto cresceram, se não passasse por essas situações. Quantas? A gente estava conversando sobre isso, né, Romaniga, aquele dia. Quantas coisas a gente passou na nossa vida. E a gente olha, caramba, eu estava vivendo uma vida assim. Eu passei por isso. Mas quando eu olho para trás, foi necessário eu passar por isso. Senão eu não tinha crescido. Senão eu não tinha melhorado. Eu estava da mesma forma que eu estava antigamente. Eu estava da mesma forma. Mas foi necessário eu passar por isso. Foi necessário eu passar por lugares para saber que eu não deveria estar naqueles lugares. Foi necessário eu ver certas coisas, desejar aquelas coisas, mas quando eu olho para trás, hoje vejo a vida que eu estou levando, caramba, eu estava desejando mais aquelas coisas que Deus, eu estava desejando mais aquelas coisas do que aquilo que agrada a Deus. Quantos lugares vocês passaram? Eu passei. E desejamos coisas que não agradam a Deus. Mas por que acontece isso? A gente está, às vezes, empolgado ou embalado por aquele clima ali, do momento ali. Você está ouvindo as pessoas muito falar sobre aquilo, você sem querer, quando vê, está falando a mesma coisa que aquelas pessoas estão falando, está vivendo as mesmas coisas, ou tendo as mesmas expectativas que aquelas pessoas estão tendo. E perde a visão do reino, perde a visão de Cristo, e perde a visão do que mais importa. Então, trazendo para nós e olhando ali para a igreja de Corinto ali, eles estavam esquecendo. Eles estavam esquecendo daquilo que tinha sido ensinado. E Paulo torna eles para lembrar do que tinha sido ensinado. Precisamos voltar à palavra do Senhor. Precisamos voltar ao evangelho que foi pregado a nós. Eu sei que talvez eu ou você no início foi pregado para a gente, nem foi pregado o evangelho. De repente foi pregado uma falsa promessa de alguma coisa.
mas na caminhada você acabou se convertendo, você acabou conhecendo o Evangelho. Quantas pessoas se convertem às promessas do pregador ali, às promessas do suposto evangelista ali, e não se convertem a Cristo? E depois, ao longo da caminhada, é que elas se convertem a Cristo, porque elas se deparam com o Evangelho. Muitos se frustram e saem fora. Porque quando começam a caminhar e começam a não ver nada daquilo que foi prometido por um pregador ali na frente, o que elas fazem? Ué, peraí, mas não foi isso que foi prometido para mim? Mas peraí, não foi esse discurso que foi falado para mim? Não foi isso, não. Sai fora. Não quero isso para mim, não. Eu queria aquilo lá. Aquilo que era bom, você próspero em tudo, vai ser tudo maravilhoso, eu vou ser feliz, vou ter tudo o que eu quiser. É isso que eu queria. Poxa, eu estou sofrendo. Estou sendo perseguido. Estou inventando mentiras de mim. Porque eu estou servindo aqui, estou fazendo o correto e as pessoas estão virando a cara, até a minha família, até os mais próximos. Aqueles que diziam meus amigos estão se afastando. A gente vê ou não vê isso aí? A gente ouve ou não ouve isso aí? A gente viveu ou não viveu isso daí? Pode ser que tenhamos vivido aqui, alguns, todos, ou a maioria. Pode ser. Vamos lá. A ressurreição de Cristo foi um acontecimento histórico, profetizado pelo próprio Deus. Então, nada, o apóstolo Paulo está provando que a ressurreição é real. Lembrando, ó, a ressurreição de Cristo, vocês podem conferir, em outras palavras, a gente está falando para a igreja de Corinto, vocês mesmos podem conferir que foi predito pelo Deus a ressurreição de Cristo. Estão duvidando? Lembra do evangelho que vocês receberam, vocês creram, o Espírito Santo, né, fez vocês crerem, colocou no coração de vocês. Ainda tem. Vocês também receberam esse evangelho. Vocês sabem que tudo o que aconteceu foi prometido por Deus. Então, vocês sabem que é real, em outras palavras. Vocês sabem que é real o evangelho. E aí agora ele entra em outro ponto, a partir do versículo 5 a 11. Cristo foi visto por várias testemunhas após a ressurreição. Então, Paulo está aqui fazendo os irmãos tornarem à memória aquilo que eles estavam esquecendo. Lembra que Cristo foi visto por várias pessoas, inclusive pessoas que estão vivas ainda, ele vai dizer aqui. Vamos ler do versículo 5 a 11. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12, né? Foi Pedro, ali vendo Jesus. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Pergunta para os que estão vivos se eles não viram Cristo lá, em outras palavras. Não estão acreditando na ressurreição de Cristo? Né? Aí ele vai dizer, a maioria estão vivos, embora alguns já tenham morrido, né? Embora alguns já tenham adormecido, que seria o morrer. Em seguida apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também para mim. Apareceu a mim, o apóstolo Paulo dizendo. Pois eu sou o menor dos apóstolos. Nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos. E é nisto que vocês creram. Então, mais um outro argumento do apóstolo Paulo para mostrar que Cristo ressuscitou. Apareceu para ele, mas não foi só para ele. Ah, vocês não acreditam em mim? Pergunta aqueles mais de 500 discípulos. Pergunta a Pedro. Se estivesse vivo no momento, pergunta a quem estivesse vivo no momento ali que viu. Não estou inventando. Em outras palavras, Paulo está falando. Tenho como provar isso. Pergunta essas pessoas que viram a Cristo também. O episódio, para mim, que sempre lembro, eu até citei sobre isso ontem, que me chama muito a atenção é Jesus ali, com os dois discípulos ali no caminho de Emaús, né? Os dois discípulos ali. E Jesus fala com eles, caminha com eles, explica as Escrituras. Ou seja, a Escritura
em pessoas está se abrindo para eles ali. E não sei por que eles não percebem, mas eles dizem que queimava o coração deles. Queimava o coração deles. Não queimava, não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava toda a Escritura? Que maravilha. Quando a gente estuda a palavra, medita a palavra, a gente lembra das promessas. Quando a gente traz à memória aquilo que nos traz a esperança, aquilo que Deus falou de nós, nosso coração queima, nosso coração arde. Dá vontade de ficar aqui a manhã toda cantando, em casa cantando, lembrando, celebrando, e a gente lembra, a gente para e de repente do nada você sorri. Caramba, eu sou amado por Deus. Nem merecia, não mereço. Caramba, Jesus morreu no meu lugar. Poxa, eu não merecia isso. Poxa, por que Deus foi fazer uma coisa que eu não merecia? E aí é graça. Ainda era pecador, desgarrado, solto, e envia o filho dele para morrer por mim. Estava morto nos delitos e pecados, e ele envia o filho dele para morrer por mim, para poder me ressuscitar. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. A ressurreição de Cristo foi um fato histórico incontroverso. Como lemos aqui, várias provas. Paulo diz que Jesus ressurreto foi visto por várias testemunhas, como a gente já viu aqui. Pedro, Tiago, entre outros. Essas provas são as provas históricas da ressurreição de Cristo. A ressurreição não é um fato científico, porque um fato científico é aquele que você consegue reproduzir várias vezes. A ressurreição é uma prova judicial. Não tem como repetir essa prova, todavia ela tem evidências incontáveis, maneiras de descobrir se isso é verdade ou não. Era aquele filme Em Defesa do Evangelho, que o camarada procura saber, mas para contestar, né, a existência de Cristo, ou não sei se era a existência de Cristo, ou a ressurreição de Cristo, eu não lembro exatamente. Né? E é interessante que ele vai investigar e ele descobre que não tem como ser mentira. Tentando, né, invalidar aquilo, ele investiga. No meio do caminho, o Espírito Santo pega ele, aplica a palavra no coração dele e ele crê. Glórias a Deus por isso. Assista esse filme. Assista. Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo. Muito bom esse filme. Mas as provas da ressurreição de Cristo não são apenas provas históricas e judiciais, mas também provas morais, emocionais e existenciais. Isso pode ser verificado através da transformação na vida dos discípulos, né? Tanto que Paulo fala acerca de vocês receberam esse evangelho, vocês creram, vocês tiveram mudança de vida. Aqueles homens ficaram trancados com medo antes da ressurreição, mas depois da ressurreição, o que eles fazem? Eles ficam audaciosos, ousados, corajosos e vão pregar o evangelho pelo mundo. Antes estavam trancados com medo, agora eles são presos por amor ao evangelho, são perseguidos por amor ao evangelho, são mortos por amor ao evangelho. Da onde vem essa força? Da onde vem esse vigor? Da onde vem essa autoridade? Da onde vem esse poder? Do Cristo ressurreto que prometeu que ele precisaria ir para o Pai para que viesse o Espírito Santo, para que morasse dentro deles, dentro de nós, para dar esse vigor, essa alegria, esse poder, essa autoridade. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente pensa como um Deus tão grande e poderoso pode morar dentro de nós, tão pequeno, falho, incapaz. E não há quem olhe para si mesmo, para a sua própria vida e consiga se dizer que é merecedor disso. Não há. Eu vou falar louco se você acha isso. Se eu acho isso, sou louco. Achar que sou merecedor do próprio Deus morar dentro de mim através do Espírito Santo. Sou louco. Ninguém em sã consciência vai dizer, eu mereço. Ninguém vai dizer isso. Eu mereço a condenação eterna. Por merecimento é condenação eterna. Mas por Jesus, hoje eu e você somos filhos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Versículo 12. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não,
Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Então, Paulo está respondendo a carta que eles enviaram e estão dizendo, vocês estão dizendo que não há ressurreição entre os mortos. Vocês estão dizendo. E o versículo 13 diz o quê? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. 14. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Eu estou enganando vocês, quem pregou para vocês sem ser eu e quem prega enganou vocês, foram enganados, nós estamos vivendo uma tremenda enganação. Estamos vivendo um conto de fábulas, que não é verdade. Paulo está botando eles para pensar. Se tudo isso é mentira, estamos todos sendo enganados. Então ele dá um argumento lógico. Seria possível desvincular a ressurreição de Cristo da ressurreição dos mortos? Absolutamente não. Negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo. Os gregos falavam isso, né? Existia eu esqueci qual é a palavra agora. Não sei se é dualismo. Dualismo, não lembro. Sobre a questão que o corpo é mau e a alma é boa. Eu esqueci qual é a palavra que fala para isso. Não sei se é dualismo. Talvez seja. Exatamente. Que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos porque o corpo é mau, o corpo não presta, né? E aí, só que aí Paulo volta para Cristo, mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E vocês vão ressuscitar também. Você não falava que o corpo não presta? Vamos dizer, essa galera, os gnósticos, eu não sei, dizem que o corpo não presta? Cristo ressuscitou. Voltou. E assim vai acontecer com vocês. Então, por que Paulo faz essa pergunta? Porque na igreja de Corinto existiam pessoas que estavam defendendo a veracidade da ressurreição de Cristo. Mas negando a possibilidade da ressurreição dos mortos, todo o argumento de Paulo é que não há ressurreição dos mortos. Então, Cristo não ressuscitou? Essa é a lógica de Paulo. Se os mortos não ressuscitaram, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, isso faz dele um mentiroso. Isso faz dos apóstolos enganadores. Isso faz da Bíblia uma fábula, como já falei anteriormente. Ele está botando a igreja de Corinto para poder pensar. E às vezes a gente fica sem esperança. Por várias vezes. Se a gente colocar o nosso pensamento que a vida é só isso aqui que a gente está vivendo. Se não há ressurreição, a vida é só isso aqui mesmo. Vivemos aqui, acordamos, trabalhamos, pagamos contas, e muitas contas, né? E acabou. Morremos e acabou. Se a gente não lembrar da ressurreição de Cristo, a gente não tem esperança para ressuscitar com Ele no último dia, para poder viver com Ele uma vida eterna. Acaba a nossa esperança. Acaba a nossa esperança. Em outras palavras, é isso que Paulo está também falando aqui para eles aqui. Negar a ressurreição de Cristo é despir a mensagem cristã da sua essência. A ressurreição de Cristo também é essência. Também faz parte da essência da pregação do Evangelho. Morte, ressurreição. Evangelho isso. Morte, ressurreição. Isso é Evangelho. Não tem como tirar a ressurreição da pregação do Evangelho. Não tem como. Se não há ressurreição, então Paulo diz, Cristo não ressuscitou. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, estamos seguindo um Cristo impotente, morto. Esse não pode ser o nosso Salvador. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Acabei que eu
li aqui, não li os versículos. Versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Versículo 15. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitaram, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram ou os que morreram em Cristo pereceram, não há esperança para eles, em outras palavras. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Paulo vem com esses argumentos, voltando esses pontos novamente. Somos falsas testemunhas em Cristo? Ele pergunta. Os apóstolos são mentirosos? O que lemos, o que pregamos, o que cremos, então foi uma mentira? É uma fábula? É mentira? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé? E permanecemos em pecados. Não foram perdoados os nossos pecados, não foram pagos os nossos pecados na cruz do Calvário. E Paulo traz isso à memória deles para lembrar. Vocês lembram que vocês têm uma paz que vocês não tinham antes de conhecer esse Evangelho? Vocês lembram como era a sua vida antes de conhecer o Evangelho? Vocês mesmo podem atestar isso com a sua própria vida, com a sua maneira de viver, com os milagres que vocês vivem, com os livramentos que vocês vivem, com as bênçãos que vocês têm desfrutado. Vocês mesmos podem provar isso. Foi uma fábula mesmo? Ou vocês tiveram transformação de vida? A fé que vocês têm é mentirosa? Vocês não se sentem perdoados? Vocês não sentem que o preço do pecado de vocês foi pago na cruz do Calvário? Vocês não sentem isso? Será que vocês não sentem? Se vocês não sentem, ou vamos pensar assim, trazendo para nós hoje, ou é porque não creram, ou é porque é mentira. Quem não sente isso, quem não se sente amado por Deus e por Cristo, ou porque não creu ainda, ou porque isso é mentira. E a gente sabe que é talvez porque não creu ainda. Talvez não, tenho certeza que é porque não creu ainda. Porque que é mentira, a palavra de Deus não é mentira. Ela é verdade. Se Cristo não ressuscitou, sua morte não foi vicária. Então estamos perdidos. Ele não entrou no nosso lugar. Se Cristo não ressuscitou, os efeitos da sua morte foram nulos. A ressurreição de Cristo é a evidência de que o sacrifício que ele fez a favor dos pecadores foi aceito por Deus. É a ressurreição que autentica o sacrifício perfeito e cabal de Cristo na cruz do Calvário. É a ressurreição que mostra que tudo que foi predito nas Escrituras é real. Tudo aquilo que foi predito por Cristo ali, enquanto ele caminhava na terra, era real. A ressurreição é como se fosse a cereja do bolo ali. Ele ressuscita. Então tudo aquilo que foi predito é verdade. Tudo aquilo que ele mesmo falou era verdade. Então, meus irmãos, vamos dizer que talvez o apóstolo Paulo esteja falando isso para a igreja de Corinto. Lembra que é verdade isso, senão vocês não tinham a esperança da vida eterna. Vocês não tinham nem a esperança daqueles seus entes queridos que morreram, como diz o versículo 18. Nesse caso, também os que dormiram, os que morreram em Cristo perecem, não tem esperança para eles. Vocês não têm esperança nem de vê-los na eternidade. Não há esperança para você e não há esperança para eles. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança eterna, não há bem-aventurança eterna, ou seja, não há felicidade eterna. Se Cristo não ressuscitou, então a morte de Cristo foi inútil. Morreu para quê se não ia ressuscitar? E mais uma vez, a Randy Lopes cita o E.M. Bounds, o nome E.M. Bounds, sei lá, alguma coisa assim. A ressurreição de Cristo não só tira
o véu do terror, a escuridão de sobre o túmulo, mas também varre o abismo que nos separa dos nossos antepassados, ou dos nossos mortos queridos, ou dos nossos parentes queridos. A morte de Cristo nos tira do terror, da escuridão, de uma vida que acaba aqui. Uma vida que acaba aqui. De onde vim? Para onde vou? Muita gente ainda está se perguntando. Para onde vou? Não tem mais nada depois disso aqui. Não tem mais nada. Tem mais nada. Tem mais nada depois disso aqui. Ou, de repente, são guiados, né, por aquela novela A Viagem. Quem viu isso aí é mais antigo, né? O camarada tinha a possibilidade até de voltar, estava passando, o Alexandre, né? As crianças na época até sonhavam com isso. Marcos Fontes, não, Guilherme Fontes, até medo do Alexandre voltar, as crianças iam dormir com medo. As pessoas, né, viam essa novela e achavam, caramba, eu quando criança achava, pô, vai ser assim, né? Vai ser assim, ó, vai ter um lugar para quem, né, é bom, para quem é bom. E olha, e o espírito se converte no final. E no final, mesmo morrendo mal pra caramba, fazendo tudo aquilo de errado, ainda consegue se converter ainda. Né? Era isso que eu acreditava também, porque, na verdade, a gente vai de acordo com aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo isso. Eu lembro uma vez na escola, eu nunca mais esqueci, no ensino médio, aí ele foi falar alguma coisa sobre a questão, ele estava discutindo com um rapaz que era católico, ele foi falar sobre a questão da Bíblia, a gente estava falando, e eu entrei no assunto também, a gente falando sobre a questão da salvação, sobre a Bíblia. Ele falou, o quê? Vocês acreditam na Bíblia? Aí ele vai, puxa a carteira dele, abre, o que ele vai fazer? Aí abre, pega um papelzinho escrito em caneta, aqui ó, eu nunca mais esqueci isso aqui que eu li no filme, eu não lembro o que ele falou. Aí ele fala uma frase que ele leu num filme, que ele ouviu num filme e escreveu, que aquilo ali era a base de toda a fé dele. E eu, caramba, as pessoas então são levadas por aquilo, um filme, uma novela, ou alguma coisa que supriu a necessidade dela do momento, mas ele não acreditava na Bíblia. Mas uma frase que estava escrita ali no papel, que ele anotou, que ele viu num filme, que alguém falou. A fé dele estava sendo baseada nisso. Acho que é o carro que tira. Então a gente percebe como que as pessoas estão sendo guiadas, inclusive ainda hoje. Aí o último versículo para a gente encerrar aqui é versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais infelizes. Então Paulo conclui, se Cristo não ressuscitou, somos um bando de pessoas enganadas, e enganosas também, porque enganamos as pessoas. Se Cristo não ressuscitou, o hedonismo, né, a busca pela felicidade a todo custo e a todo tempo, e o prazer a todo tempo, que é isso que o hedonismo prega, está certo. Se Cristo não ressuscitou, quem vive uma vida desenfreada, fazendo o que quer, está certa também. Uma vida promíscua, uma vida sem regras, sexualmente dizendo, uma vida sem regras de todos os tipos, com drogas, com bebidas, né? Vivendo largado por aí, sem dignidade nenhuma, sem regra nenhuma, eles estão certos. Se Cristo não ressuscitou, morrer hoje ou amanhã tanto faz. Fazer o bem ou fazer o mal tanto faz. Se Cristo não ressuscitou, está todo mundo certo, vivendo da maneira que quer, fazendo o que quiser e dizendo que ninguém manda nele. Se Cristo não ressuscitou, o mundo é que está certo, a gente não está certo não. A Bíblia é mentirosa. Se Cristo não ressuscitou, por que você está aqui agora? Cristo ressuscitou e por isso você está aqui agora. E por isso que você sente a paz que excede todo entendimento, que às vezes o mundo não entende. Você está passando por coisas terríveis, não é, Diácono mesmo? Não é, Thaís? Não é, Jennifer? Não é todo mundo, não é? Aquele momento pior da sua vida, as pessoas olham para você, como é que ele pode? Ele continuou, ele não parou não. Como é que pode? Como é que pode? Não é, Graciele? Como é que ela continuou a vida dela?
Não é, Gil? Não é, Elaine? Não é, Dona Mariana? Não é, Wendel? Kaique? João? É só você lembrar daquele que você achou que era o pior dia da sua vida. Aí você olha para hoje, caramba, eu continuei. Eu continuei. E as pessoas olharam para você e falavam, como pode? Como continuaram? Ou de repente diriam como a esposa de Jó diz para ela, amaldiçoa o seu Deus e morra. Olha o que você está vivendo. Uns amigos dele falaram, né, para ele em outras palavras também. Vocês erraram, você errou. É por isso que está acontecendo isso. Está em pecado. Ou, dizendo o que as pessoas dizem hoje também, esse Deus não é verdadeiro, esse Deus não é amoroso. Se fosse assim, não permitiria você estar passando pelo que você está passando. Como assim? Não é, Graciele? Você está dizimando? Acho que você não está dizimando, não. É por isso que você está passando. Está ofertando? Eu acho que é porque você não está entregando o seu dízimo. Ei, olha só o que você está vivendo. É por causa disso. O que você fez de errado? Se chegar a doença, o que você fez de errado? O que você fez? Mas aí, o que acontece? Você escuta essas coisas, te faz mal, porque não é bom ouvir essas coisas, de fato. Mas aí você, por aquele momento, talvez você questione, sim, porque todo mundo está suscetível a isso. Mas depois você olha, não, meu Deus me salvou. Se Jesus sofreu, por que eu não vou sofrer? Se o meu Deus encarnado como homem sofreu, passou tantas coisas, por que eu não posso sofrer? Por que eu não posso ser perseguido? Por que as pessoas não podem inventar mentira contra mim? Por que não pode se levantar falsas testemunhas contra mim? Mas se você colocar a sua esperança em Cristo para viver somente as coisas dessa terra, aí a Bíblia vai dizer que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outras traduções, os mais infelizes de todos os homens. Mas como nós acreditamos na ressurreição de Cristo, nós acreditamos na vida eterna que espera por mim e por você. Que esperança maravilhosa. Meu irmão, minha irmã. Como foi falado até aqui ontem à noite, é palavra para o teu espírito, é palavra para a tua alma, mas é palavra para a tua vida e vida eterna. Não é só para o momento de hoje, não é para o dia de hoje, mas é para a eternidade. Sementes eternas que estão sendo plantadas, porque a palavra do Senhor é eterna. Sementes eternas para um destino eterno na minha e na sua vida, que é morar com Deus eternamente, para a glória do nome de Jesus. Vamos estar lá contemplando a beleza de Cristo eternamente. Glórias a Deus por isso. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Que maravilha. Aleluia. Servir esse Jesus maravilhoso. Fui até o 19 hoje, hein? Até que fluiu, hein? Glória a Deus. Que maravilha.